a gente tem que sair dessa confusão aí. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter clareza. Tem que ter muita clareza, porque senão a gente vive um evangelho muito imaturo. Eu lembro que eu estava em Londres e uma menina lá da nossa igreja, não sei se eu falei pra vocês, mas ela estava numa fase ruim, muito desviada, família disfuncional. Ela é de Goiânia, inclusive, chama Carol, ela e a família toda. Mexeu com coisa errada, passaporte ilegal, ajudava o pessoal a ser adotado por italianos para ter direito à cidadania. Então, família toda disfuncional. O filho, o irmão da Carol, inclusive, infelizmente, eles eram da videira, tá? E o filho, que é o irmão da Carol, morreu com overdose em Goiânia no apartamento. Eu conheci ele, cheguei a ter várias vezes discipulando ele, conversando, ele tentando me levar para videira, muito desafio. E infelizmente teve um final trágico. Jovem, bonito, rapaz, com filhos, né? Morreu jovem. E aí, uma disfunção muito grande, a família toda. E aí a Carol ainda continua em Londres, mas na época, aí ela foi para a igreja, consertou a vida. Só que por ela ter namorado um cara que fazia coisas também ilegais, que era passar brasileiros pela alfândega na Inglaterra para passar para dentro do. Ele conseguiu algum contato no aeroporto, que ele conseguia passar os brasileiros para dentro. E aí chegaram, pegaram. A polícia conseguiu pegar um cartão de crédito dela que ela tinha emprestado para o namorado comprar uma passagem para eles conseguirem ir para lá e chegaram até ela. E aí, só que nessa fase ela já estava melhor, estava na igreja, falaram isso para a juíza. E o juiz, ó, entendo que ela tá melhor e tudo mais, mas eu tenho que usar ela como um exemplo para os brasileiros. E aí ela foi pra cadeia, não sei se ficou 6 meses lá em Londres. E aí algumas pessoas começavam assim, nossa, Carol tá igual Paulo na cadeia. Aí, pô, pelo amor de Deus, né? Paulo foi preso porque ele estava pregando Jesus, não porque ele fez uma coisa errada, não faz o menor sentido. Isso não significa que Deus não possa usar ela lá dentro. Deus pode usar, mas falar que é a mesma coisa já é fora da realidade. Então é isso, a gente está muito fora da realidade, sabe? A gente está fazendo algumas ligações que não se sustentam e cada vez mais está difícil. Antigamente a gente vivia na era da informação. Então nossos pais acordavam muito cedo para ler jornal. Por quê? Porque quem detinha a informação primeiro detinha o poder e o controle. Eu sabia se a bolsa ia subir, se ia cair, o que eu ia comprar, o que eu não ia. Tudo mediante a informação. Quem tinha informação primeiro tinha o poder. Então todo mundo corria atrás de informação. Nós não vivemos mais nessa era. Agora a informação chega para todo mundo na mesma hora, na palma da mão. Então não é um diferencial mais informação. Nós vivemos a era da experiência, que é o seguinte: eu posso ouvir várias palestras do Paulo Borges e copiar exatamente igual e ninguém vai saber a diferença. Então é isso que as pessoas fazem hoje, elas copiam umas às outras e replicam. Igualzinho. Para quem está vendo de fora não tem diferença. Aonde que vai ter a diferença? Quando surgir um problema. Quem copia não vai conseguir solucionar. Quem tem a experiência vai conseguir solucionar. Então o evangelho é sobre experiência e não sobre informação. Antigamente era mais difícil você saber separar, porque as pessoas também não tinham nem a informação. Agora está todo mundo tendo a informação. E isso está tornando as coisas mais difíceis. Porque as pessoas não estão sabendo discernir uma coisa da outra. Uma cópia do original. Antes não tinha tanta cópia. Então, uma das minhas preocupações aqui com vocês é isso, sabe? É não passar informação para não virar cópia. É que seja algo de fato que gere transformação e que seja da parte de Deus. Muitas coisas que eu passo para vocês aqui, muita coisa é Deus me passando. Eu orando, meditando, pedindo direcionamento, e aí Deus vai revelando. Tem coisas que eu aprendo aqui com vocês, que ou antes ou durante, que eu vou falando e o Espírito Santo vai direcionando. Por isso que eu amo fazer o que eu faço. Porque quanto mais eu faço, mais Deus me ensina e derrama sobre mim. Então, por isso a alegria de estar aqui com vocês. E tendo dito isso, uma das coisas que eu aprendi, que me marcou muito com o Watchmani, e na verdade foi o Jim que contou essa história do Watchmani, que nem eu sabia, que era, quando ele era jovem e queria estudar a Bíblia, e ele tinha uma tutora. E aí ele começou a fazer um estudo sobre Apocalipse, sobre o estudo dos fins dos tempos, na escatologia. E aí ele pegou Apocalipse, Daniel, misturou e começou a fazer um estudo bem elaborado, escrevendo.
e entregou para essa tutora dele. Olha aqui, tutora, meu estudo aqui sobre Daniel, Apocalipse, escatologia. Ela olhou, leu e falou assim, olha, muito bom, mas não vai por esse caminho não. Isso aqui não vai te ajudar muito na sua caminhada com Cristo. Rapaz, ela não entendeu nada, ele não entendeu nada. Que isso, não vai me ajudar? Eu estou estudando a Bíblia e tal. E aí passou um tempo, veio um pregador de fora, de onde eles estavam congregando, e aí ele ficou impressionado com a pregação e chamou essa tutora. Tutora, vamos lá, ouvir esse pregador. Ele tem muito conhecimento. Aí foram lá, levou ela, e aí ela ouviu ele. E aí, o que você achou? E aí a tutora falou assim, olha, esse pregador tem muito conhecimento bíblico, mas ele não tem relacionamento com Cristo. Aí ele tomou um choque. Aí ele ficou refletindo sobre isso, passou uns dias, veio um outro pregador, melhor ainda. E aí ele ficou mais impactado e chamou de novo a tutora. Ah, não, esse aqui você tem que assistir. Vamos lá para você ver esse pregador. E aí ela viu ele. E aí o que você me fala sobre ele? Aí ela falou assim, olha, esse pregador ele teve um grande encontro com Cristo no começo da sua caminhada. Mas ele não mantém essa caminhada com Cristo. O que ele prega hoje são experiências do passado, não do presente. E aí ele finaliza dizendo, o que essa tutora falaria se ela me ouvisse ensinando o Evangelho? Então é sobre o relacionamento diário com Cristo e não sobre informação. Não sei se vocês lembram, mas quando Moisés foi para o monte, ele voltou com o rosto iluminado, de tanto que ele estava na presença de Deus. E eles, nossa, o rosto de Moisés até brilha. E depois de um tempo esse brilho saiu. Sabe o que Moisés fez? Ele continuou com um lenço assim, para as pessoas não perceberem que o brilho saiu. Então é isso. O relacionamento é que vai trazer esse sobrenatural de Deus. E nós estamos focando muito no conhecimento teórico. Isso está destruindo. Nós estamos na Bíblia idolatria. Nós estamos idolatrando a Bíblia. E aí está tirando Cristo do centro e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz à Bíblia, não a Bíblia nos conduz ao Espírito Santo. Por isso que a própria Bíblia vai falar que a letra mata e o Espírito vivifica. Então, meu cuidado com vocês é esse. Muito conhecimento teórico leva a arrogância e soberba. Então, todo cuidado. Embora, assim, estudo muito, vocês me veem aqui ensinando muita Bíblia, mas tenho orado a Deus e tenho ficado um pouco preocupado. Sempre fiquei preocupado, né, quando eu ensino as pessoas sobre isso. Porque eu vejo que é um padrão, tá? Infelizmente. Isso não é de hoje, é de sempre. Quando Jesus fala, tornai-vos praticantes da palavra e não ouvintes. Então, porque muita gente se torna ouvinte e não praticante. Além do Watchmani, eu vou contar um outro do Prem Pridham, depois eu volto um outro caso do Watchmani, mas o Prem Pridham, que foi um apóstolo do Nepal, uma história linda, não dá tempo nem de eu discorrer aqui, mas depois eu falo para vocês, mas foi um homem que converteu no Nepal e ele ia pregando de cadeia em cadeia, era preso, enfim. Construiu orfanato, coisas extraordinárias, sobrenaturais. Só que ele foi perseguido no Nepal, porque é um dos países hinduístas que mais perseguem o cristianismo, e ele fugiu para o Canadá. Inclusive, quando eu fui no Oásis uma vez, tinha um casal de brasileiros missionários no Nepal, e eu contei a história do Pring e eles nem conheciam. E aí eles compraram o livro. Aí ele fugiu para o Canadá. E aí lá no Canadá, ele pregando e vendo a maneira como os cristãos viviam o evangelho, ele chegou a uma conclusão. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, percebi que os cristãos aqui amam pregar sobre Deus, mas quase ninguém quer obedecê-lo. Isso é muito forte. As pessoas amam pregar sobre Deus, mas quase ninguém quer obedecê-lo. E aí o Larry Crabb vai dizer que a humildade é o nosso vício mais comum, né, das pessoas, dos cristãos. Querer expressar humildade, mas é aquela humildade forçada, né, não genuína e verdadeira, é o que ele está querendo dizer. Voltando no Watchmani, uma outra experiência dele marcante foi que
Ele disse que foi pregar numa aldeia mais simples e ele achava que ele se sentia preparado, porque ele conhecia muito da Bíblia. E as pessoas eram analfabetas da aldeia. Ele falou assim: eu fui lá pregar tranquilo, né? Como quem já domina o que faz. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: eu descobri que eu conhecia muito sobre o livro. E aquelas pessoas humildes, aquelas senhoras humildes, conheciam o autor do livro. Eu pregava muito do que eu lia e estudava. Elas falavam das experiências delas diárias com Deus. E ele falou: quantas vezes eu preguei no poder do meu conhecimento humano e não da revelação de Deus. Nós estamos falando de Watchman Nee de 100 anos atrás. E aí é isso, hoje as pessoas querem pregar sobre Deus, mas poucas pessoas querem obedecê-lo. Quando eu comecei a falar isso, eu tive nos Estados Unidos uma vez, conversei com uma missionária, muito dedicada, também sofreu demais, bonita, foi do Brasil, acho que ela foi até ilegal, porque ela sofreu lá um pouco de perseguição e tal, teve que passar por situações difíceis, mas ou quando eu conheci ela já estava bem estruturada já. E eu falei um pouco para ela sobre, eu tinha acabado de conhecer o Jim, sobre esse evangelho mais profundo, e ela falou assim: não, acho que não dá tempo de reformular o evangelho. Jesus já vai voltar, isso aí não é uma ilusão. Não dá tempo de a gente fazer algo novo, né, no sentido. Só qual que foi o equívoco dela? Não é que a gente vai fazer nada novo, não, pelo amor de Deus. Significa que em toda época e em toda era, sempre existiram vários níveis de cristãos. E sempre vai existir. A questão que eu penso que quanto mais o tempo vai passando é isso. Jesus falou que a porta é estreita e poucos os que passam por ela, que dá a salvação. A porta é larga, que dá a perdição, e muitos os que passam por elas. E isso falando dos cristãos. Então, durante toda a era, todo o tempo, vai ter nós que vamos decidir em que nível de cristianismo nós vamos viver. Então, cabe a nós decidirmos o nível que a gente quer viver. Se a gente quiser viver no nível morno no resto da vida, a gente consegue. E aí é uma tristeza, porque Deus fala que ele olha para essa igreja morna. Sabe quando você olha para uma coisa nojenta e você tem vontade de vomitar? É isso que Deus fala. Cara, eu olho para isso e me dá um embrulho no estômago. Então, minha preocupação quando a gente está aqui nesse discipulado é ser cada vez mais intenso e ter mais clareza. Eu acho que eu não sei se eu falei para vocês, mas minha filha está numa escola que é uma escola boa, cristã, o ensino é bom. E acabou que a gente acabou parando lá mesmo, teve alguns percalços aí no meio do caminho. A gente colocou elas numa escola. Só que eu descobri que a dona é da presbiteriana, que a gente chegou a ir lá algumas vezes só para levar minha esposa, as meninas e tal. E eu vi ela lá. Então ela é da presbiteriana. E só que desde o começo eu vi uma atitude dela muito mercenária, muito voltada para o dinheiro, 100% assim, dinheiro. Aí eu conversei com um amigo que mora aqui na minha rua, que mora no mesmo condomínio que eu, e ele falou assim: "Ah, eu não gosto muito da fulana não. Ela era sócia da mãe e ela processou a própria mãe por causa de dinheiro." E aí eu vejo ela chegando na escola de BMW, não sei se é a X5, X6, qualquer zero. E eu penso, cara, esse é o testemunho do cristão hoje. Vai na igreja, fala que é cristão, fala que ensina a Bíblia, mas o testemunho de vida é uma vergonha. É uma vergonha. Então ela, em prol do dinheiro, ela processa a própria mãe. Tá tudo certo. Vamos para a igreja, louvar a Deus. Vocês entendem? Não tem um padrão, não tem um confronto, não tem discipulado. Se ela tivesse um líder presente, meu Deus, ou confrontava ela, ou ela saía da igreja, ou ela se arrependia. Só que como não existe discipulado, não existe relacionamento, vínculo e afeto, não existe confronto. Por não existir confronto, existe esse evangelho fraco. Agora é fácil? Não. O próprio Paulo falou o seguinte, ele falou para Gálatas: olha, vocês me tratavam como se eu fosse um anjo do Senhor.
Se eu fosse o próprio Jesus, vocês cuidaram de mim quando eu estiver doente da melhor maneira possível. Só que agora eu me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Que quando Paulo começou a confrontar, o povo começou a querer, não gostou não, começou a querer virar as costas para Paulo. Ah, esse Paulo tá se achando que ele é quem? O detentor da verdade? Então ele fala, por acaso me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Porque se eu procuro agradar aos homens, já não procuro agradar a Deus. Então não é fácil. Discipulado não é brincadeira. Não é brincadeira. Se a pessoa não estiver disposta, é assim, ó. Ou ela vai deturpar, corromper o evangelho, ou ela vai sofrer e vai sair. É o que acontece com as pessoas. Ou elas pulam fora, ou elas continuam, mas continuam de uma maneira que elas vão corromper no evangelho. Não entregam a vida, não discipulam de maneira profunda, não gera transformação, vira um negócio morno que nem os filhos querem seguir. Porque vão se corromper ao longo do caminho. Então acho que ficou claro para vocês minha preocupação, né? Informação, letra, gera morte. Então hoje muita gente está muito doutor da lei, doutor da Bíblia, só que você vai ver a vida e o estilo de vida não tem nada a ver com o evangelho. Nada. Era melhor que nem falasse. Por isso que eu brinco, falo que nesse meio digital, eu sou muito mais o Thiago Fint do que os outros. Porque o Thiago Fint, ele é um desviado que não fala nada de Bíblia, nada de Deus, nada do evangelho. Eu tô aqui para ganhar dinheiro e enganar as pessoas. Ele é mais honesto que os outros usam Bíblia, Evangelho. Pode falar, William. Não usa a palavra de Deus, né, para vender. Tá todo mundo errado, mas é aquilo, né? Do menos errado ali. E o Thiago Nigro, né? Que ele já era muito rico quando ele se converteu recente. Por isso que eu mando o testemunho deles, que é muito legal assistir. Acho legal a maneira como é que... Embora o Thiago Brunet, que foi ali orientando ele, começou a evangelizar ele, também não é uma boa referência, mas a maneira como ele se converteu, mesmo sendo rico, foi muito bom. E aí, só que é isso, ele não teve discipulado. Aí ele começa a pegar um monte de gente que conhece muito para conversar, para fazer os podcasts. Mas não tem ninguém que caminha junto, discipulando. Então ele pega informação de tudo quanto é lugar. Então as pessoas, é isso. Eu ouvo um Rodrigo Silva, que é adventista, eu ouvo um outro lá que é calvinista, o outro que é não sei o quê, outro não sei o quê, e um outro que não é nada, o Saião não é nada, o Saião até briga em quem é calvinista e arminiano. Né? Então assim, é isso, é muita informação difusa de pessoas que não têm relacionamento comigo, não têm vínculo e afeto. Porque o que gera mudança é o vínculo e o afeto, não é a informação. São pessoas que caminham comigo, que de fato se importam comigo. Que se falar alguma coisa errada, depois eu pergunto. Não, Tom, você falou aquele ali errado, aquele ali não está errado? Eu falei, acho que eu errei. Não, é isso aqui, isso aqui. Eu explico o que é. Então assim, e a gente está trocando. A gente está trocando o vínculo e o afeto por informação. E aí está sendo um problema. Por quê? Porque quando você vai ensinar, as pessoas, eu já sei. Eu já conheço a Bíblia. E aí a pior sensação é a da igreja Laodiceia. Sabe por quê? Deus fala assim, ó. Vocês acham que são ricos e prósperos. Vocês acham que são. Mas se vocês soubessem a verdade, vocês compravam de mim colírio para curar a sua cegueira, roupa para cobrir a sua nudez, vestes para cobrir a sua nudez. Então vocês acham que são prósperos e ricos, mas vocês são pobre, cego e nu. Olha isso. A percepção dos cristãos sobre si mesmo é que estão arrasando. A de Deus sobre eles é que ele está vomitando. Então, se não tiver ninguém que, pelo amor de Deus, eu gosto muito de usar como referência José alguma coisa, da MCM de Goiânia, que ele é um médico, ele tinha um hospital mesmo, ele era dono de um hospital. Ele converteu e Deus mandou ele entregar o hospital para missões, vender. Aí ele tinha um consultório, acho que ele é cardiologista, falou, Deus, e meu consultório? Ele falou assim, não, até seu consultório para você entregar.
Vendeu tudo. E foca só em missões. Você vai ver ele hoje, ele tá fazendo live aí em missões, lugar pobres inalcançados, traduzindo Bíblia, lugar simples. A filha dele é médica, também viaja em lugares para poder fazer missão. Então, rapaz, isso é testemunho. Isso aí é testemunho. Com a vida, ele demonstra que ele abdicou de muita coisa para servir o menos favorecido. Então, se a gente não começar a ter clareza isso de referencial, vai ser isso aí, ó. A pessoa processa a mãe por causa de dinheiro, anda de BMW, acha que tá tudo certo, vai para a igreja, louva a Deus. Isso aí. E aí uma pessoa que não é nem cristã, que mora na minha rua, falou assim, ah, não põe meu filho naquela escola não, porque o testemunho daquela mulher é péssimo. Não é nem cristão, cara, é católico. Então, assim, é isso, sabe? A gente tem que tomar um cuidado. Se não tiver isso mesmo, se não tiver discipulado, acompanhamento mesmo, vai virar isso aí. E não é culpa das pessoas, tá? As pessoas olham para os líderes e eles estão tudo aí, fazendo, juntando dinheiro para comprar jatinho. Pablo Marçal falou várias vezes isso aí. Quando eu vi meu pastor ganhando uma Mercedes, eu fiquei furioso. Daqui a pouco eu pensei melhor e falei assim: ah, meu pastor tem que ser próspero mesmo para os membros serem prósperos. E é isso. Quando ele fala, dá para você entender por que ele chegou onde ele chegou. Gente, não é nada do nada. É tudo uma construção. Então ele foi discipulado para chegar onde ele está hoje. Só que um discipulado péssimo. Péssimo. Eu até tô convidando um amigo meu que eu contei para vocês, o Samuel, que morou comigo na Coreia, que é policial da PRF. No dia aí depois do almoço no Fio do Bigode, eu fui encontrar com ele. E aí tô chamando ele para tentar encontrar com a gente e tudo mais, ele tá disposto. Mas é isso, ele já tá veiaco. Ele olha para um Pablo Marçal e fala assim, ó, que é isso? Você acredita nesse negócio aí? Esse é o grande desafio. Eu queria abrir um pouco aí pro William. Ô William, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco, rapaz, esses anos todos aí de evangelho, vivendo, sabe? Igreja. O que tem passado aí no seu coração, na sua mente hoje? O que você tem visto? Compartilha um pouco com a gente. Eu acho que o William, ele tem muito a contribuir para a gente, porque é um cara que realmente, assim, me marcou, me impactou muito. Né? Eu brinco, eu falo que o dia que Deus selou na eternidade o nosso vínculo foi o dia que eu encontrei um William Thomas. Então, assim, é um negócio, é só Deus mesmo fazer, né? Colocar um William Thomas no dia que tinha um William e um Thomas no mesmo lugar. Então, fala pra gente um pouquinho aí, compartilha aí o que você vem refletindo, o que você vem vendo do Evangelho, de como tá o Evangelho hoje em dia, das pessoas, do testemunho, da sua vida. Compartilha um pouco aí. Bom dia, irmãos, pais. Muito bom estar aqui com vocês, o William aí, a galera toda aí. Muito bom estar aqui com vocês. Ô Thomas, é muito importante essa avaliação. Eu tenho entendido a importância dessa avaliação, desse discipulado com você. Porque não tem como a gente não perceber que Deus realmente ele está chamando a gente para algo mais sério, mais transparente, mais relacional e mais feito em discipulado e em pessoas que ficam mais perto, né? Então, todos esses anos meus de pastor, eu sinto que isso aconteceu muito comigo, de ficar muito no leito, né, da igreja e não perceber essa cegueira, né? Uma cegueira de às vezes você ficar numa caminhada, numa vida onde
o crescimento é bem pouco, onde o discípulo. Agora, eu tive também muitos discipuladores, muitas pessoas que ficaram comigo me discipulando. Isso fez a diferença na minha vida. Muitas, né? Então, é uma alegria, né? Eu falo que Deus está trabalhando, né? Eu entendo esse momento aqui agora que Deus está trabalhando. É oportunidade para nós, né? É difícil você entrar numa live, num programa como esse aqui, né? Onde a gente pode pensar as coisas que nós estamos pensando, né? Um discipulado profundo, um compromisso sério, né? Que você tem chamado a gente, que Deus tem chamado a gente através de você, né? Então, eu posso dizer, assim, em poucas palavras, que a minha experiência ela é dupla, né? De um lado, muita luta, muita mesmice, muito marasmo, e de outro lado, Deus sempre levantando, vamos dizer, seus paladinos, os servos, né, para chamar a gente para um caminho de mais transparência, de mais seriedade, de intimidade, né? Eu estava ontem com um colega meu, e ele falou uma coisa para mim, que se a gente não tivesse ali junto, quem iria falar aquilo, né? Ele falou uma coisa que ninguém falou para mim nesses dias todos, né? Ele falou uma coisa e eu fiquei, e doeu, né? Eu não posso falar aqui agora, ainda não tenho coragem. Aí eu falei, ele falou uma coisa para mim, a gente estava no sábado discipulando, né, começando aqui a discipulado, e, e ele falou uma coisa para mim depois, eu perguntou, Willi, o que você vai fazer à tarde? Aí eu já fiquei pensando, o que ele está perguntando, né? Aí eu também sou transparente, eu tenho falado para ele das minhas limitações, que ele está começando, né? E tem coisas que eu não consigo. Às vezes ele quer alguma coisa, eu não tenho, né? Pra dar. Aí ele me falou, William, e aí ele me falou uma coisa que ele estava vendo em mim, né? Então quando você fica próximo, quando você começa a dar junto, Deus vai usando a pessoa, né? No discipulado, mesmo num grupo desse aqui online, né? Um chamado para a gente repensar a seriedade, né? O crescimento com Deus. Então é isso que eu falo, né? Eu incentivo a gente persistir aqui nessa caminhada, ouvir, aprender, né? Eu creio que Deus está levando a gente. Agora, não temos que persistir, né? Continuar firme. Acreditando mesmo que Deus está nos chamando para crescer, né? A Bíblia fala de discipulado o tempo todo, né? O tempo todo, toda a Bíblia. Então eu agradeço a Deus e a você e a vocês, ao William, todos vocês aí, né? Por essa caminhada juntos, né? A gente vai aprendendo aqui, estou aprendendo muito com vocês. Amém, amém. É isso aí, irmãos, olha só. Nós temos um ancião aqui no grupo, né? Que tem muita experiência, muita bagagem, muita vivência. E o William, cara, assim, foi um milagre, assim, porque, olha só, eu já li o Larry Crabb, mas eu ia comprar os livros dele e eu me sinto presenteado por Deus, porque aí no nosso relacionamento, ele já foi na casa dele, já pegou 2 livros do Larry e já me emprestou. Então, assim, rapaz, é melhor do que se eu tivesse comprado. É melhor do que se eu tivesse comprado. Porque eu pego o livro, esse livro tem afeto, tem relacionamento, tem vínculo. Eu falei, eu vou lá comprar. Não, meu Deus, Deus fez chegar. E o primeiro livro do Larry também que eu li, eu não sei se eu contei pra vocês, mas foi isso. Eu tinha ele na estante, eu não sei se meu pai comprou, quem comprou, ele tava lá. E aí uma amiga minha que foi missionária da Jocum falou, nossa, tem esse livro é muito impactante, não sei o quê. E aí eu falei, não, tá aí. Aí emprestei pra ela, nem li. E ela nem me devolveu. E aí veio um outro missionário, que hoje está em Portugal, estava na Índia, depois África, hoje está em Portugal, casado com 2 filhos, amigo meu. E ele falou assim, não, Tom, você já leu o livro do Larry Crabb? Eu falei, não, tem ele aí, mas eu li não. Não, então nem precisa pegar de volta, eu vou te dar ele de novo. Eu recebi 2 vezes o mesmo livro e ele não é fácil de achar e ele não tá barato. E aí ele foi lá e me deu o livro do Larry Crabb. Aí eu li. Rapaz, mudou minha perspectiva em vários aspectos de muitas coisas e me norteou inclusive na profissão e na carreira, por ele ser psicólogo.
Então, assim, eu nunca vi nenhum, não vi nenhum. Tô lendo o livro do Jordan Peterson, que para mim é muito bom, renomado, que é um dos maiores psicólogos da atualidade, mas não chega, não é nem perto. Mas nem perto. Então, assim, e aí os 3 livros que eu tenho dele foram de irmãos que eu olho assim, eu tenho afeto. Falo, cara, que legal, né? Então são coisas que Deus proporciona, sabe? E é muito melhor do que se eu trabalho, tenho dinheiro e vou lá e compro. Não, isso aqui tem uma história de Deus envolvida, que, que ele vê a nossa necessidade e ele age. Então a gente descansa. Eu lembro que eu tinha escola lá de educação infantil que eu falei pra vocês, e um dia tava muito sol, eu fui lá, comprei uma melancia e trouxe. Aí na hora que eu fui cortar, uma das funcionárias começou a chorar. Que ela veio da Bahia, era simples, né? Crente. Falei, o que foi, Vivi? Eu acabei de falar com Deus que estava quente, eu estava com vontade de comer uma melancia e você trouxe a melancia. Aí ia chorando lá na cozinha, né? Daqui a pouco ela chorando de novo. Falei, o que foi, Vivi? Ela falou assim, não, eu tô passando por uma fase difícil, né, financeiramente, e meu filho já tá crescendo, perdendo roupa. E acabou de chegar outra professora com uma sacola de roupa que é o número do meu filho. Com sapato, roupa, agasalho, tudo. Então é isso, se a gente não viver e não experimentar esse sobrenatural, as coisas vão perdendo sentido. É tudo na força do meu braço, sou eu que faço, é não sei o que, pá. Meu Deus, aí a pessoa nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus, se ela não aprender a viver na dependência. Por isso que a primeira coisa que Deus faz quando ele chama Abraão é: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar desconhecido. Aprenda a depender de mim. Então, olha, de novo Deus vai tentar um recomeço. A humanidade toda vez se perde e Deus procura um homem que se faça uma aliança com ele para recomeçar. Então a humanidade vem caindo desde a queda. A queda que não para. É uma queda constante. E aí Deus vem sempre procurando homens para ele fazer um recomeço. Que a partir desses homens as coisas vão mudar. Ele chama Abraão do meio que ele já estava acostumado, da zona de conforto, que ele já dominava. Falou, não, sai desse meio aqui, ó. Preciso que você aprenda a me ouvir e a depender de mim. E aí ele é o pai da fé por quê? Porque ele nem pensou 2 vezes. Falou, tá bom, Deus, você falou, acabou. Imagina, você sair do meio de sua família, você ir para outro lugar. Naquela época não tinha tecnologia, não. Não sabia nem se você ia ver de novo. A história do dono da Jacto, o Nishimura, era mais ou menos similar, né? Só claro que não foi assim, os pais não tinham essa confiança em Deus assim, mas o Japão chegou a uma época que eles não conseguiam sustentar os próprios filhos. E eles treinavam os filhos para mandar de barco para outro país. Então mandou ele aqui pro Brasil porque não dava para sustentar eles na terra onde estava, lá no Japão. E muita gente morria nas viagens de barco e tudo mais. Só que assim, o bom da Bíblia é que ela não esconde os defeitos dos homens de Deus, sabe? Então, Abraão e os homens da fé erraram demais. Meu Deus do céu. Então, para não dar aquela impressão de que os caras é sobrenatural e a gente nunca alcança. Não. Os erros que Abraão cometeu, pelo amor de Deus. Primeiro erro dele, eu acho que ele se sentiu inseguro de sair sozinho e leva seu sobrinho. Deus não mandou ele levar. Ele falou, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar. Ele falou, ah, não. Será que Deus vai se incomodar se eu levar meu sobrinho? Nem perguntou a Deus, não. Chamou seu sobrinho e foi. E aí foi uma das piores decisões dele. Não só para ele, para toda a descendência. Foi só tragédia atrás de tragédia. Eles começaram a brigar, os pastores deles começaram a brigar.
E aí chegou no tal ponto, olha isso, ele leva o sobrinho, imagina, tinha muita gente ali da família dele, a pessoa que ele mais gostava era seu sobrinho, que é quem ele chama para ir com ele. Vamos comigo? E o sobrinho topa. Aí eles brigam de tal maneira que ele fala assim: não, não vai ter jeito da gente conviver no mesmo ambiente, não. Faz o seguinte, escolhe um lado que eu vou pro lado oposto. Se você for para direita, eu vou para esquerda. Se você for para esquerda, eu vou para direita. Olha o nível que chegou. Não tem como a gente conviver. E aí Ló foi esperto, olhou pro lado que tinha mais... Tinha cidade, tinha vegetação, clima melhor. O outro lado era só deserto. O outro lado era só deserto. E aí Ló escolheu o melhor lado e Abraão foi pro outro lado tranquilo. Porque Abraão sabia que Deus estava com ele. Então, quando Deus está com a pessoa, o deserto vira manancial. Agora, se Deus não tiver com a pessoa, o manancial vira deserto. Foi o que aconteceu. Então, Ló escolheu o melhor caminho, mas foi para a destruição. Para piorar ainda, Ló foi numa terra que teve uma guerra entre alguns reis, ele ainda foi levado cativo. Quem que foi lá resgatar Ló? Abraão. O sobrinho dele se pôs em rascada. Ele, não, meu sobrinho não vai ficar escravo, não. Deixa eu ir lá resgatar ele. E quando ele resgata, ganha a guerra ali, os despojos, aí que aparece a Bíblia qual introduz a figura do Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz, que não tem genealogia, ninguém sabe de onde ele veio, e Abraão dá o dízimo para Melquisedeque. Isso aqui é uma parte na Bíblia, assim, extraordinária e, assim, sobrenatural, porque ninguém explica nada disso, né? Acreditam-se que Melquisedeque é uma prefiguração de Jesus ou o próprio Jesus, alguns falam, para Abraão ir lá e dar os despojos para ele. Então começa a acontecer coisas sobrenaturais aqui com os homens de Deus, ao mesmo tempo que está acontecendo coisas que não faz o menor sentido. Que Abraão, olha que loucura, a Bíblia fala que Sara era tão bonita, que onde eles iam, o povo queria ela como esposa. Imagina a beleza dessa mulher. Ele tinha que mentir. Abraão combinou com a sua esposa. Fala assim, ó, você não vai falar que você é minha esposa, você vai falar que é minha irmã. Porque de fato era meia irmã, ela era filha do mesmo pai, mas não era da mesma mãe. Tinha um negócio assim. E aí ele mentia na cara dura para não morrer. Deixava os outros levar a esposa dele. Vocês têm noção disso? Tamanha covardia? E aí, só que aí Deus intervia, porque quando o cara pegava a esposa, Deus vinha com maldição para o rei e o rei descobria. Não, Abraão, por que você mentiu? Você deixou eu pegar uma filha do Deus Altíssimo? Você é doido? Vai amaldiçoar todo meu reinado aqui. Pega essa mulher e some daqui. Fez isso 2 vezes. 2 vezes. Então, os homens da fé é a natureza humana. Ao mesmo tempo que acerta, depois erra, acerta, erra. E aí Deus aparece para Abraão e promete um filho, né? Que ele não tinha tido até então. E aí, essa é a questão, às vezes, da confiança em Deus. Porque quando Deus promete, para nós o tempo é algo muito escasso, né? Nosso tempo é escasso. Nosso tempo é finito aqui na Terra. Deus é eterno. Então, o tempo para Deus não é muita coisa importante, não. Para nós é. E aí, a questão do homem é essa paciência, essa confiança de aprender a esperar o tempo certo de Deus. E aí, Abraão e Sara não estavam conseguindo esperar o tempo de Deus. E estava confundindo. Será que Deus falou que vai me dar um filho? Será que é de Sara? Que não é? E aí, Sara veio com uma ideia que acredita que não precisou muito de convencimento para Abraão aceitar. Sara veio com a ideia que Abraão não foi muito resistente, não. Falou assim, ó, o que você acha, Abraão, de você pegar minha serva, dormir com ela e fazer um filho com ela? Abraão, ó, que ideia ótima. Vamos fazer isso aí. E aí Abraão fez algo que não era para ter feito também.
pegou Agar e teve um filho. E aí começou a ter outra confusão, porque Agar começou a se achar e começou a desfazer de Sara. As mulheres brigam desde a época bíblica, irmão. As mulheres é terrível. E as mulheres brigou de tal maneira assim que expulsou Agar ali do meio. E Agar foi embora. E você acredita que Deus aparece para Agar e manda ela voltar? Não, volta lá e se humilha perante Sara. Olha que, gente, é uns negócios assim que você para. Eu paro para pensar na história bíblica, gente, assim, é uma loucura. Você fala assim, ó, olha onde que nós vivemos, olha essa história bíblica de 4.000 anos atrás, 5.000 anos, nós estamos aqui lendo um negócio desse. Que é isso, né? E para muita gente não é nada isso aqui. Para muita gente isso aqui é só uma historinha bíblica assim. Então, assim, eu paro para pensar como é que Deus fez tudo, por que Deus fez assim, né? É uma loucura. Realmente não cabe na nossa compreensão, né? Tudo isso que Deus fez, como que Deus fez. Basta a gente ir caminhando e tentando aprender um pouco ao pouco à medida que a gente vai caminhando. A gente não vai conseguir entender tudo. Mas é uma loucura se parar para pensar. E aí elas brigam, depois Agar volta. Ismael nasce. E aí depois Deus fala que vai dar de novo o filho para Abraão. Você sabe o que significa Isaac? Isaac significa ele ri. Porque quando Deus falou para Abraão que ia dar um filho para ele na velhice, Abraão duvidou e riu. Quando falou para Sara, Sara deu uma risada de deboche. E Deus falou assim, você tá rindo? Aí ela ainda negou, não, tô rindo não, Deus. Não, você tá sim. Você tá duvidando de mim. Aí depois Sara fala assim, não, ele sorri, fala, né, o nome do filho, Isaac, por causa da promessa de Deus. Aí ela converte aí falando que é de gratidão esse riso, né, de alegria e de gratidão. Mas no começo não foi não, foi de desconfiança. Não acredito que na velhice Deus vai me dar um filho. E aí, olha o que acontece. Quando eu tenho um filho, o Ismael, que era o filho mais velho, dá uma debochada. Começa a debochar de Isaac. Gente, é uma loucura essa história. E aí, Sara manda expulsar de novo Agar e o filho. Abraão não queria. Você sabe quem que interviu para poder fazer isso? O próprio Deus. O próprio Deus falou para Abraão, escuta a tua esposa Sara e faz o que ela te diz. Gente, meu Deus, que negócio de doido é esse? O próprio Deus intervém, fala para Abraão obedecer Sara, que ele iria cuidar, e aí ele expulsa Agar e Ismael, eles vão para o deserto, quase morrem, e Deus aparece para eles e dá uma palavra para eles. E aí eles seguem a vida, e da descendência de Ismael vieram vários povos, que hoje são os povos ali do Oriente Médio, em volta de Jerusalém. Muito dos inimigos do povo de Deus é o meio-irmão. Os muçulmanos vieram de Ismael. Os muçulmanos é a descendência de Ismael. Então a linha abraâmica é a maior linha da história mesmo. Quando Deus fala assim, farei a tua descendência populosa, é isso. Todas as religiões monoteístas são de Abraão. Os muçulmanos, os judeus e os cristãos são da linha abraâmica. E aí, só que a profecia de Ismael não foi tão boa, né? Que ele seria guerreava, enfim, que seriam cercado por vários inimigos. E é o que é até hoje, essa briga aí entre irmãos. Loucura. Vou tentar só finalizar, deixa eu ver quanto tempo tem aqui, só para eu saber. Acho que faltam 5 minutinhos, 9 minutos. Vai dar para eu finalizar aqui. Vamos lá. E aí Deus manda praticar a circuncisão. O que era a circuncisão? Era cortar o prepúcio no 8º dia. A ciência descobriu, alguns anos atrás, que a partir do 8º dia que a criança coagula. Se ele cortasse antes, a criança morria.
Então Deus manda cortar exatamente no dia que o sangue da criança começa a coagular. E aí é uma aliança que Deus faz com o homem, com Abraão, essa circuncisão, para ensinar que a partir do que sair daquilo, do sêmen que sair de quem tem uma aliança com Deus, vai ser abençoado. Por isso que eles circuncidam essa aliança que Deus fez com Abraão. Por isso que todos teriam que circuncidar. E olha a loucura, por isso que Paulo, quando ele pega Timóteo e vai pregar para os judeus, Paulo circuncida Timóteo. Porque ele queria que os judeus ouvissem a palavra, e os judeus só iam ouvir de quem fosse circuncidado. Se a pessoa não fosse circuncidada, eu não sei como é que era o teste, né? Põe o Bilal para fora, deixa eu ver se você é circuncidado, né? Mas tinha uma fiscalização ali, mais ou menos assim. E aí Deus faz essa aliança. A partir do que sai daqui é uma bênção entre eu e os filhos de Abraão. Enquanto isso, Ló está em Sodoma e Gomorra com a sua família, a cidade que se perverteu de tal maneira. Vocês acham que o povo hoje está pecaminoso e disfuncional? A época de Sodoma e Gomorra era pior. Os caras queriam fazer relação sexual com anjo. Assim, loucura. Então os anjos chegaram lá na casa de Ló e falaram: quem que são esses dois que entraram aí que a gente viu? Dá eles pra gente que a gente vai abusar deles. Aí Ló entrou em desespero, porque na época existia uma aliança que quem você entrava para dentro da sua casa, você era responsável, você entrava em aliança com essa pessoa, de sangue. Então Ló entrou nessa aliança, que hoje a gente não entende muito aliança, né? Hoje as alianças das pessoas são contratos que podem ser desfeitos. Então casamento é uma aliança ou um contrato? Se for um contrato, pode ser desfeito. Se for uma aliança, é eterno. E o brasileiro não tem muito essa visão oriental de aliança. A gente tem mais contrato. E aí, Ló, para defender ali a família, aí ele faz um absurdo. Ele oferece as filhas dele para o pessoal fazer o que quiser. Olha que cara doido da cabeça. E aí eles não querem as filhas. Só que um anjo aparece e põe cegueira em todo mundo e eles conseguem ir embora. Na hora de ir embora, a história da esposa de Ló que olha para trás e vira estátua de sal. Para finalizar, né, nessa história aí de Abraão e Isaac, Deus dá Isaac para Abraão, faz essa aliança da circuncisão. E tem uma coisa que é interessante aqui, quando Deus pede a Abraão. Depois, quem quiser ver, eu vou mandar aqui para vocês, eu quero que vocês assistam, tem um vídeo, eu vou ver se eu acho, do Barack Obama usando esse trecho bíblico para distorcer o significado para a população. Ele fica zoando. Ele fala assim: o povo acha que a gente não lê a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Será que a gente pode seguir a Bíblia para nortear o nosso país? Aí ele pega: Deus manda Abraão matar Isaac. E na hora que ele vai matar, Deus aparece e livra Isaac. Mas pensa comigo, se você sair daqui e ver um pai levantando uma faca para matar o filho, a primeira coisa que você tem que fazer é ligar para o conselho tutelar para tirar a guarda desse filho, desse pai. Aí ele fala: isso não se sustenta hoje. Agora, gente, é isso que fala, tirar texto fora de contexto. Quantas vezes Deus pediu isso? Deus pediu isso uma única vez para Abraão, num caso específico, isolado. Deus nunca pediu nada disso. E muitas vezes isso acontece também. Deus pede o Isaac das pessoas, é quando a bênção que Deus te dá se torna maior que Deus na sua vida. Quando aquilo que Deus te dá se torna maior do que Deus na sua vida, Deus vai te pedir. Então isso seria a analogia de sacrificar o Isaac. Tomar cuidado para que as bênçãos que Deus te dá não se tornem maior que Deus na sua vida. Muitas vezes aquilo que Deus nos dá acaba tomando um lugar que não deveria tomar. E aí agora o mais interessante é, quando Isaac está subindo, imagina ele subindo com o filho, e o filho pergunta: cadê o cordeiro? E aí o cordeiro era ele. Abraão fala: Deus proverá. Chega lá,
na hora de matar, o anjo aparece e fala: Deus proveu o cordeiro. E segundo estudos recentes, essa foi a mesma montanha que Jesus foi crucificado. Foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar. Então Isaac simboliza a humanidade que era para ser crucificada. E onde Jesus toma o nosso lugar e é sacrificado pelo Pai. Então é o Pai que sacrifica o Filho em prol da humanidade. Por isso que Abraão é o pai da fé, porque ele simbolizou o que Deus faria na humanidade. Então, um símbolo do que Deus fez em nosso favor. Porque quem merecia ser sacrificado seríamos nós pelo histórico de pecado. Amém? Para não cortar a ligação aqui, vou pedir, tem 2 minutos. Cadê o outro William aí? William Miranda, tá aí? Oi, irmão, tô. Ora aí pra gente finalizar então, por favor. Bora. Senhor Pai, obrigado por essa manhã, por esses frutos aí do Espírito.